Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. O nosso tema, depois da vinheta. Estamos de volta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas e comente aqui, né? Participe do nosso programa, coloque a sua opinião, interaja com a gente, não deixe de participar do nosso programa. E o nosso tema de hoje, ele, o mago sempre de volta. Cara, que eu amo de paixão. A máquina, a besta enjaulada. São alguns anos aqui que a gente aprendeu aqui de amizade. Mauro Possato. Grande. Mauro Possato. Coloca uma salva de palmas lá no... Você sabe que Eu previ uma salva de palmas no... Você sabe que eu lembrei agora daquele negócio do Joseph Klimber. Sou eu. Sou eu. Mas tu é o nosso herói. Isso não é hipocrisia. Calma, segura. Bom, pessoal, estamos aqui para mais um Condomínio Soluções. E você que não assistiu os nossos dois últimos programas, a gente está numa série aqui sobre elevadores e hoje a gente vai entrar no tema manutenção de elevadores, mais uma vez com a presença do nosso amigo Rafael da Arsenal, que já está integrando aqui o quadro direitinho, só falta ele meter um patrocínio com um cifrãozinho assim para nós, né? Que aí a coisa melhora, né, Valtão? Você não acha que tá na hora? Quando acabar esse programa, a gente com certeza vai mandar pega ele ali. né? Vamos mandar a nota pro Rafael. Vamos mandar a nota. Até porque o que ele mais fez aqui foi vender. Foi vender. Que isso? Pensei que eu estava esclarecendo. Mas, Rafael, vamos falar um pouco sobre hoje sobre manutenção. Legal. A gente falou sobre implantação no primeiro. Quantas horas vai ter de programa para falar desse tema? Porque... Esse pega. A gente falou sobre modernização no segundo programa e hoje a gente vai focar um pouco na parte de manutenção. E aí eu vou te fazer uma pergunta que todo condômino me faz. Por favor. Tá? Eu pago manutenção dos elevadores, por que ele quebra? Perguntas sem respostas. Você toma banho, sai limpo, por que você lava a toalha? Se a loja é 24 horas, por que ela tem fechadura? Vamos lá. A norma ela fala que você precisa ter uma manutenção periódica para o seu equipamento e de preferência periódica mensal, com o objetivo de prever possíveis problemas, com o objetivo de corrigir possíveis problemas e o sonho de consumo nós da Arsenal Consultoria é aquela preditiva, é trabalhar na solução no momento certo para que ali o elevador ele siga a jornada. Quando eu falo, Mauro, de algo que transporta, que está em pleno movimento, eu trago a mesma pergunta para o carro. Se você faz a manutenção preventiva do carro, por que dá problema? Se você cuida da sua bicicleta, por que às vezes a corrente sai? É inevitável você controlar isso. Desculpa, mas eu vou te interromper e vou te dar a mesma resposta que um condômino meu falou. Por favor. Do meu carro cuido eu, do elevador é você quem cuida. Gratidão. Qual condomínio é esse? Eu quero saber se ele já é Não, meu mas cliente. Não, vocês estão de provas, que eu que cuido, eu só quero o condomínio agora. O que eu falo é que, assim, os condomínios eles têm uma certa intolerância com esse tipo de coisa. Eles não conseguem entender que a gente está falando do equipamento que, primeiro, tem componentes eletrônicos que tem... Não avisam. Essa lâmpada pode queimar hoje ou daqui a um ano? Eles param de uma hora para outra e sem aviso prévio. E muitas vezes a gente tem a questão do mau uso. O carro passa num buraco, quebra a suspensão do carro. E o pneu estava novo também. O pneu estava novo. E eles têm essa dificuldade de entender por que isso acontece também com os elevadores. E aí eu queria que você despendesse um pouquinho disso para explicar. Vamos lá. Não é nem para explicar para os condôminos, é para municiar os síndicos que estão na nossa audiência da resposta que eles têm que dar para o condômino dizendo, pô, ele quebrou porque ele quebrou. Sim. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, a norma indica que a manutenção ela tem que ser preventiva, periódica e ela tem que ser mensal para que você tenha ali a estrutura do equipamento segura e o uso dele na sua plenitude.
Quando eu falo de máquina, equipamento, ainda mais quando eu falo de equipamento microprocessado, eletrônico, você aí vai ter uma lâmpada, você tem um ventilador, um ar-condicionado. Existem coisas que são previsíveis, principalmente falhas mecânicas, certo? Então vai ter que trocar o cabo de aço, pelo menos 6 meses é possível prever. Mas como você vai prever a falta de energia na sua rua? Não tem como. Mauro, a principal resposta é comunicação. As pessoas não estão se comunicando, não estão deixando claro como funciona. Quando nosso time hoje, a Arsenal, ela está presente em todo o Brasil, crescendo, fazendo laudos e vistorias, mas entregando uma assessoria completa. Se você chegar para qualquer sócio nosso local, você vai perguntar o que a Arsenal é? Uma empresa de comunicação. Porque a gente faz o laudo e a vistoria, mas a gente precisa comunicar isso. Então, a primeira coisa que eu indico para você é comunicar. O elevador é uma máquina e, como qualquer máquina, eu garanto a você, como o sol que brilha, ele vai dar problema. A manutenção preventiva, ela segue um roteiro anual. É um plano de manutenção periódica e esse plano de manutenção periódica ele vai rodar todo o elevador. Então, hoje, em fevereiro, em março, ele foi na casa de máquinas. Em abril, em maio, ele vai utilizar o topo do carro. Em junho, julho, ele vai olhar lá o fundo do poço. Cara, nada impede de lá na casa de máquinas surgir um problema. Entendeu? Só para complementar, o Rafa, tem problemas no elevador que às vezes não é gerados pelo elevador em si, Não. e sim pela energia. Eu tenho um condomínio, no Imbu e até em Barueri, que tem uma deficiência muito grande de energia. O prédio foi mal planejado, o disjuntor lá atende a um mês para ADM para os elevadores, o que não é adequado. Então, às vezes, as paradas que existem nos elevadores se dá por oscilação de energia, não é isso? Sim. Vamos lá. Nós temos normalmente 2 fatos geradores que são cruciais para que você julgue a qualidade da manutenção. Primeiro é o fato gerador que parou o elevador. Foi uma ação externa. O que é uma ação externa? Oscilação de energia, mau uso, queda d'água, vandalismo. É uma ação externa. Como é que eu não vou fazer manutenção? Eu estou pagando a manutenção. Por que deu problema? Porque veio algum fato externo. E a outra é a interna. O que é interna? É um problema técnico. Pela possível falta de manutenção, pela possível falta de um reaperto, de uma limpeza, de um ajuste mais fino. E isso é que, no olhar de uma empresa neutra, começa a trazer clareza para os síndicos e para os moradores. Para quê? Nós, na Arsenal, nós não apertamos nenhum parafuso, mas sabemos qual parafuso apertar. E a demanda, Mauro, que existe hoje no mercado é absurda, de elevadores versus a falta de mão de obra que existe em qualquer mercado, mas no elevador é ainda mais pujante. Então, o fato é, de onde veio o problema? E aí vem a comunicação, Mauro, vem a comunicação, Walter, vem a comunicação, Gustavo. A comunicação muda o jogo dentro desses grupos de WhatsApp. Gente, o elevador parou por isso. E está sendo feito isso para que a solução chegue em determinado espaço de tempo. Se a gente consegue se comunicar, a gente traz clareza e entendimento. Mas a resposta é, a manutenção é exigida por norma, a manutenção ela roda o elevador e problemas vão acontecer porque ele é uma máquina, assim como o seu ventilador, o seu carro, e aí você traz o exemplo para o cara, na vida dele. Entendeu? Você pode garantir que a lâmpada da sua sala não vai queimar hoje? Aí ele vai dizer o quê? Aí, se o cara é extremamente satisfeito, não temos o que fazer. Essa parte da comunicação é importante. O problema é que a gente nem sempre tem essa informação com rapidez, né? Porque assim, o elevador parou, aí abriu um chamado, aí a empresa demora 2, 3 horas para chegar. Para o morador, para ele parece que é uma eternidade. Sim. E aí, mas se ele tiver preço. E aí ele começa a te cobrar, né? Começa a te cobrar informações que você não tem. Ótimo. Tem lá. Vamos lá então. Olha só como a comunicação é importante. No momento que você assinou o contrato de manutenção com a empresa, porque tudo começa no contrato, simples. Lá no contrato ele tem que estar escrito qual é o possível tempo de resposta. Qual é o possível SLA. As empresas não colocam SLA, mas ela pode colocar uma previsão. Então, lá no contrato, em média, eles atendem em São Paulo, capital, em até 3 horas. Senhoras e senhores, regras do elevador. Todo atendimento a chamado técnico pode levar até 3 horas. Eu já falei isso, se o cara perguntou, mas está escrito. Viu como nós estamos falando aqui para síndico, para gestores de condomínio, para administradoras. Nosso papel técnico é um, mas o nosso papel administrativo é outro. Então, informar ao condomínio e ao morador que o tempo de atendimento
para chamados técnicos. É de até 3 horas, sendo que esse chamado tem que ocorrer entre as 8 da manhã e as 18 horas, que a partir desse horário só emergências, passageiro preso, que também em média levam até de 30 minutos a 1 hora. Tá claro a informação. Então, divulgar a informação traz a solução para esse problema. Não, eu só complementar, porque eu falo porque eu tive um elevador parado ontem, a empresa foi lá, o elevador continua parado e até o momento eu não tenho... Aí a falha da empresa, porque toda vez que ele visita o condomínio, ela deixa uma OS. Essa OS ela é obrigatória, ela ou ficou em papel ou ela foi para o e-mail. Então precisamos saber se essa comunicação entre a empresa e o condomínio está acontecendo e se está tendo algum ruído. Cara, está indo para o e-mail certo? Não deixou em papel? Onde está isso? Então a jornada continua ainda no âmbito da comunicação. Percebe? Uma coisa que é importante nos elevadores, que eu comecei, o que eu achei atrativo, esse contrato que nós temos, né, com o consultor de elevador. Sim. Porque depois de 10 anos aí nesse segmento, a gente começa a perceber o porquê acontecem alguns problemas de elevador. Existe essa manutenção preventiva que você fala, mas também existe aqueles técnicos que não fazem aquilo que tem que fazer. Né? Eu já tive elevadores aí que estavam com enforca-gato no batente. Fita Hellman, só isolante. Então, o que eu acho interessante esse trabalho? Porque a gente consegue, né, acompanhar o que tem que ser feito. Porque, por mais que tenha um roteiro, troca de óleo, isso, aquilo, a gente não sabe, de fato, quando foi feito. E o que eu percebo? É que nem carro. Você leva o seu carro no mecânico, sei lá, tem que trocar o amortecedor. Mas ainda tá para rodar bastante? Vamos rodar. No elevador, eles fazem a mesma coisa. Já tá lá a peça que tem que trocar. Às vezes eles esperam quebrar, né? A empresa espera quebrar por questões de budget. Infelizmente porque as empresas... Para não afetar o resultado deles. Isso, porque as empresas têm um budget para gastar com aquele contrato daquele período. Então eles vão barrigando isso daí e às vezes agrava a situação. Então, o que eu estou achando de solução nisso é ter todos os meus contratos com elevadores, alguém que consiga validar. O elevador está tendo muita parada, a gente chama um técnico, um consultor independente da empresa que tem lá, e o cara vai falar, tem que fazer isso e resolver os problemas. Nós vamos igualar a conversa, sabe, Mauro, Walter e Gustavo? Nós vamos igualar a conversa. Você, síndico, síndica, repito, vocês são extraordinários, que são ecléticos, vocês lidam com vários assuntos, mas respeitem a sua capacidade técnica de não entender de tudo e deixe isso claro para o morador. Cara, eu não tenho aqui um super-homem, uma super-girl, eu tenho um gestor. Você tem que dominar o seu Código Civil, o regulamento interno, mas o tema técnico não é sua obrigação. É sua obrigação levar alguém que entenda, para que você não seja vendido, para que você não seja desamparado. Então você que está nos assistindo, além de curtir, compartilhar e comentar sobre esse tema, aprenda o seguinte: você é um gestor e você não foi contratado, você foi eleito. O seu CPF tem um peso naquele ambiente. Se não estão te respeitando, então cuidado, talvez você esteja no lugar errado. E a jornada elevador é coisa muito séria e a manutenção é muito séria. E infelizmente, Gustavo, tem acontecido isso. Empresas que são feitas por funcionários estão negligenciando o mínimo necessário de uma manutenção preventiva bem feita. Por isso que a gente precisa realmente ter um olhar técnico ao seu lado, sendo o seu braço direito, que é o que o Arsenal Elevadores faz. Eu até sempre falo isso, desculpa, eu já te passou. Só para complementar. É perceptível que é uma perseguição. Só para complementar, né? Não, só para não perder o fio da meada. Quando tu falou dos síndicos, eu sempre falo isso, que na verdade a nossa função é saber quem contratar. Eu queria polemizar um pouco agora, Rafael. Tava demorando. Não, porque é assim. Gustavo? Eu vejo, por exemplo, a Arsenal, assim como outras empresas de consultoria que existem no mercado, que elas pegaram um nicho de mercado que é extremamente importante, útil e tudo mais, e viram uma importância e uma possibilidade de ganhar dinheiro trabalhando em cima da negligência das grandes empresas. Certo. Tá? Eu sou super favorável até o trabalho de vocês, tanto que a gente é cliente de vocês em alguns condomínios e tudo mais. Mas eu fico muito puto de ter que contratar vocês. Você me desculpa, mas eu fico muito puto. Mas mesmo assim, eu contrato. Não, eu contrato pela minha segurança, pela segurança dos condôminos, uma série de coisas e tal. Mas quando eu falo que eu fico puto, é o seguinte, porque eu estou contratando um especialista para validar o trabalho do especialista que eu contratei primeiro.
Você entendeu? Então, assim, se eu tô te contratando é porque este pessoal não faz o trabalho direito. E quando eu falo que esse pessoal não faz o trabalho direito, você pode pegar qualquer empresa de elevador. Tá? Eu peguei uma das 3 grandes multinacionais que alinhou guia com cabo de vassoura. Tá? Assim, não, é bem nesse sentido, por conta... Não vou dizer da questão de budget, ou é incompetência do técnico, ou você tem N Isso N é razões, um erro gravíssimo. N razões por conta disso. E aí, eu sei que você veio de uma empresa dessas, e aí eu queria que, assim, você colocasse um pouco nesse sentido. Não é de deixar o mercado puto, da gente precisar contratar um especialista para validar o trabalho de um especialista? Vamos lá, então eu vou responder isso olhando para você. Quando você tem uma jornada em cima de um determinado segmento, que ele não é muito agressivo, ele não é muito grande, você tem ali o controle disso. Vou te dar um exemplo. Parte do princípio que todos nós deveríamos, por lei, respeitar o trânsito. Não ultrapassar um sinal vermelho, não exceder o excesso de velocidade, respeitar o pedestre, respeitar o que está menos favorecido ali naquele momento. Mas todo mundo faz isso? Respeita as leis? Não. Por isso que existem os guardas, por isso que existe a polícia, por isso que existem os semáforos, por isso que existem os radares. Porque a grande maioria não respeita o mínimo necessário que tem que ser seguido. A demanda de pessoas pilotando, de carros na cidade, aumenta a necessidade de fiscalização desses itens. Não é muito diferente através dessa analogia com os elevadores. Hoje, o mundo ele é verticalizado e graças a Elisha Graves Otis, que trouxe essa solução, apresentou lá em 1862 na Feira Mundial da Indústria em Nova York, o freio de segurança, porque o elevador, Walter, existe desde a época do Egito. Você acha que as pirâmides foram elevadas como? Sim. Só que para você, Mauro, para você, Gustavo, para você que nos assiste ser humano, precisava ter segurança. Então hoje muitos e muitos condomínios, prédios estão subindo. E essa demanda agressiva, ela torna o mercado, às vezes, incontrolável, no sentido de que, como é que a gente domina e controla? Se você pode construir um prédio, ele pode construir 2, você pode construir 3, eu posso construir 20. A empresa que entrega e fornece isso, infelizmente, por maior que ela seja, ela não consegue entregar lá na ponta a qualidade que ela tem lá no ISO, na política e nos valores dela. Então, o número, a quantidade gera a oportunidade e gera a dor. E quando você fala de elevador é ainda mais minuciosa, é mais peculiar. Então, felizmente, existe um crescimento econômico, isso é muito bom. Infelizmente, existe uma falta de mão de obra para controlar. Então, graças ao nosso trabalho, essa incapacidade, às vezes, de demanda, ela não vai gerar, talvez, um sinistro para você, porque nós existimos. Então, na realidade, Mauro, nós somos uma bênção para auxiliar você a vistoriar isso. Agora, sim, a forma como a gente chega é pela incompetência do outro, sim. Da mesma forma que muitos seres humanos comem o que não deve, bebem o que não deve, fazem o que não deve e se auto-prejudicam e vão parar no hospital. Você há de convir comigo que se você comesse bem, fizesse sua atividade física, cuidasse plenamente da sua saúde, você raramente precisaria do hospital, mas o médico está lá para te salvar, o hospital está lá para te salvar. Por quê? Porque alguma coisa foi errada, mas você pode parar no hospital também porque alguém chegou e bateu num carro com você. O que eu tô falando é tipo assim, é como se eu tivesse que tirar eu mandar meu carro pro mecânico arrumar e logo depois ter que levar num outro mecânico para ver se ele arrumou direito. A diferença a falta de confiança que a gente tem hoje pela demanda. Pela demanda. Da mesma forma que você tem falta de confiança também no mecânico. Se você pudesse, você faria isso também, porque o mercado é grande, é agressivo, tem muita gente fazendo e muita gente começou a fazer de qualquer jeito. Porque a demanda é gigantesca, a seara é enorme. Você que está nos assistindo, o mundo elevador tem muitas oportunidades para você conhecer e participar. Venha para esse mundo. A seara é grande. Se você fizer umas contas, por exemplo, São Paulo, tá para entregar 800 condomínios. Já entregou esse ano passado. Então, se você multiplicar isso por dois, no mínimo são 1.600 carros novos. Exato, elevadores rodando aí. Fora é muito mais do que isso. E fora o que já existe. Nós estamos falando de só uma empresa tem aqui 60 mil elevadores, só uma das 3 grandes tem 60 mil. Você falou de segurança
E aí eu trago até o sentimento do morador, né? Porque a gente tem muitas reclamações, que a gente estava conversando antes do programa, tem um condomínio que o elevador balança um pouco. Sim. Qualquer balanço, na verdade, o morador já acha que aquilo vai despencar. Existe algum comprometimento de segurança com esse balanço? Total. Vamos lá. O elevador, ele pense no trem, tem o trilho. O elevador, ele sobe e desce por uma guia. Essa guia é a estrada que o elevador sobe e desce. Então, ele está lá fixado e ele tem ali o que a gente chama de corrediça. Ele sobe e desce. Com o passar dos anos, naturalmente, a própria estrutura do prédio pode se movimentar, a própria estrutura do elevador pode se movimentar, ou o uso excessivo só, senão o pessoal sempre fica no fundo, sempre é lá no fundo. Então, isso pode movimentar naturalmente o equipamento. Então, de tempos em tempos, você vai receber uma proposta de retífica de guia, ou de realinhamento de guia, ou de rebitolagem de guia. É a mesma coisa. Então, ter um solavanco, o balancinho, é normal, pode acontecer, certo? Agora, se isso começar a aumentar, aí você precisa trabalhar de forma mais rápida, porque as corrediças que estão ali, que é a peça que faz com que o elevador não bata ferro com ferro, ou é o roller gate, dependendo da velocidade do equipamento, ela é um U, e nesse U é um ferro. E esse ferro ele tem tipo um pedacinho de nylon ali, uma chapinha de nylon. Se isso balançar muito, este ferro pode bater na guia. E aí cria um dente, aí vai causar um transtorno. Dependendo da velocidade, se está subindo, se está descendo, vai causar ali uma falha na guia, pode acionar o freio, enfim, pode vir N situações. Então, cuidado com esse excesso de balanço. Começou um pouquinho, já aciona a empresa, ó, estou sentindo isso do 4º para o 5º andar, na subida e na descida, estou sentindo isso aqui lá no final do curso, do percurso, então vamos analisar, porque realmente tem que ser refeito um realinhamento das guias. Porque tem alguns problemas que às vezes é difícil do técnico identificar, às vezes é difícil ele replicar aquele problema para mostrar isso. Então é difícil isso. Então é importante também aos moradores, porque às vezes a gente fala assim, ó, avisa, informa, Filma, aí ele fala, não é meu trabalho, não é minha função. Mas quando a gente fala de segurança, é importante. Ouvir um barulho, né? Ó, a hora que eu passo no meu elevador onde eu moro, onde eu passo no 5º andar, ele faz um barulho lá, parece que raspa alguma coisa. Isso. Então é importante avisar para que ele possa corrigir. O elevador é seu. O elevador é seu. Você comprou o apartamento, você comprou a piscina, você comprou o hall de entrada e você comprou o elevador. Então não é o seu trabalho mesmo, não é. Mas é a sua função informar. E uma dica que eu quero deixar aqui, registrado, um problema que eu já encontrei umas 3, 4 vezes nos meus condomínios, quando existe um vazamento na unidade, a água sai pela porta e entra no posto do elevador. Ou, às vezes, tem um condomínio que o dano chegou a ser de R$58 mil, aí você pega um apartamento, né, de simples, 250, 300 mil reais, e o morador vai ter que pagar, porque ele vai ter que pagar, né? Se o morador deixou vazar e teve esse dano, você deu a causa, ele vai ter que pagar. Então é importante né, ter até um seguro. Fala, pessoal, faça um seguro para isso. Porque quando acontece isso, esse tipo de situação, danifica muito os elevadores. Nessas horas é importantíssimo você ter uma empresa de consultoria. Eu já sentei na cadeira, Mauro, como citou, de uma empresa. Então, quando cai água, para nós é um sucesso. Mas molhou, vamos esperar secar. Aproveitando esse gancho, a gente estava falando de confiança, né? Eu tive um caso lá que a empresa molhou, a empresa foi lá, apresentou um orçamento para reparar de R$35 mil. Aí nós chamamos um consultor para fazer, ele falou, não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Resumindo para R$4 mil o reparo que teve que fazer. Né? Então aí imagina, aí que entra a quebra de confiança, aí que entra. Só nisso daí o laudo que a empresa já se pagou. E uma coisa que tem acontecido muito, não sei se com vocês aqui, porque assim, é um técnico só que vai no condomínio. Muitas vezes o elevador para, aquele técnico vai lá, olha e fala assim, eu não consigo fazer sozinho, hoje eu estou de plantão, é só eu vou ter que voltar amanhã ou segunda-feira, por exemplo, um sábado que aconteça isso, vou ter que voltar na segunda-feira com mais um, porque a gente precisa de 2. Essa é uma situação. A outra é o cara fala assim, eu preciso de um cara especialista nesse assunto. O cara foi lá e identificou o problema, mas ele não consegue fazer o reparo, ele precisa de um especialista. Esse problema mesmo de guias, a gente está nesse condomínio agora, depois de muita, né, vai para lá, vem para cá, estão contratando uma pessoa que eles dizem especialista, que vai fazer o alinhamento de guia e tal. Então, sentimento de ser refém. Então esse é um problema também que a gente encontra de não ter
Aí só reforça o que o Mauro falou, a necessidade de você ter alguém que entenda do tema elevador ao seu lado, visualizando o lado do condomínio, o lado do morador, o lado do síndico, ele se torna cada vez maior. Porque as empresas, elas estão, infelizmente, cada vez mais deixando a desejar. O Rafael, mas e nesse sentido, como é que é o trabalho da Arsenal Como nós atuamos? O Gustavo contrata a Arsenal para fazer a consultoria em um condomínio lá. Como funciona esse negócio? Quebrou o elevador hoje, quebrou semana que vem? Como que funciona essa participação da Arsenal nesse condomínio que o Gustavo... De forma bem objetiva, vou te dar um exemplo. Qual é o papel da Arsenal? Você contrata a Arsenal, nós somos uma empresa de consultoria, fazemos laudos e vistorias dos elevadores. Então você vai receber uma vistoria completa do seu elevador, mostrando o que está bom e o que está ruim. De posse dessa vistoria, você tem clareza no tema elevador, que você é responsável ali direto. Feito isso, o que está bom, parabéns, segue adiante. O que está ruim, nós sugerimos um plano de ação para a empresa que cuida da manutenção, para que ela apresente ali o cronograma das soluções, dado que esses fatos serão apresentados através de foto. Você faz esse contato com a empresa. Nós fazemos todo o contato com a empresa. Nós fazemos o laudo, a vistoria e fazemos o contato. Nós vendemos uma vistoria e entregamos uma consultoria, uma assessoria, Gustavo, sem custo algum. Eu te vendo uma vistoria, parcelo ela em 12 vezes, te entrego ela em até 2 meses, mas a gente entendeu, Mauro, que você não consegue dar continuidade na solução. E aí nós percebemos que nós vamos dar uma garantia da nossa vistoria. Então, ao te entregar uma vistoria, eu não te entrego clareza do problema. Eu te entrego a clareza do problema, mas eu vou acompanhar a jornada da solução durante os próximos 12 meses. E se algo novo surgir, como por exemplo cair água, nós vamos estar lá ao seu lado para validar. Inclusive, na hora que for ligar o elevador, a gente quer estar do lado, para ligar com a nossa presença, porque nós entendemos o tema. E ali sim, nós vamos julgar pertinente aquilo que pode ou não pode ser trocado junto com a empresa de manutenção. Eu não posso jamais impor algo que eles estão determinando. Se houver clareza, nós vamos seguir a empresa de manutenção, porque ela é responsável civil e criminal pelo equipamento. Nós somos apoiadores do condomínio, veementemente defendemos o condomínio, mas a gente respeita e entende a posição de quem é responsável. E ali a gente sempre vai encontrar um denominador comum bom para todas as partes. Bom, gente, eu acho que o tema o nosso tempo está curto, né? O tema é muita coisa aqui pra gente falar. A gente dividiu em 3 programas. Exatamente, e teria mais assunto ainda, podia ficar horas aqui mais falando, mas agradeço a participação do Rafael, agradeço da Arsenal, desejo muito sucesso a você e, resumidamente aqui aos nossos internautas, deixamos aqui como solução para vocês em relação a elevadores, a importância de ter uma opinião independente, de ter uma consultoria para auxiliá-los nessas questões de elevadores, assim como tem jurídico, assim como tem engenharia, as empresas de consultoria de elevador vêm aí pintando nesse momento com mais uma alternativa. No mais, peço que curtam e compartilhem com o maior número de pessoas possível. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.